Hoje, crianças, eu quero primeiro começar perguntando quem aí já ouviu falar de milagre? Quem aí já aconteceu algum milagre na sua casa, na sua vida, algo que aconteceu que foi muito legal? Alguém? Então, crianças, o primeiro milagre que acontece na nossa vida, vocês sabem qual é? É o nosso nascimento, exatamente. Imagine só, Jesus te criou, Jesus te formou, Jesus te deu vida. Não é uma coisa muito linda, um milagre muito lindo? Já o segundo milagre é a nossa salvação, exatamente. Salvação que ele nos deu por meio da cruz. Um amor tão grande que se sacrificou por nós. Então a salvação é outro milagre muito lindo na nossa vida. Mas hoje nós falaremos sobre outro milagre. Vocês sabem quem será que fez esse milagre? Vocês sabem quem tem poder para fazer milagre? Será que foi o presidente da República? Será que é o papai? Será que é a mamãe? Será que é os nossos amiguinhos? Quem vocês acham que tem esse poder para fazer milagre? É claro que é Jesus, né, crianças? Ele é muito incrível a ponto de ter o poder para fazer tudo. Mas esse milagre está lá em Marcos. Quem aí tá com a Biblinha na mão? Alguém? Esse milagre, a história desse milagre está lá em Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 30. Exatamente. Sim, se vocês quiserem, podem ler depois em casa com a mamãe e com o papai, pode ser? E a partir do versículo 30, conta que Jesus estava reunido com seus discípulos, né? Lá estavam eles conversando e tudo mais, e os discípulos contando as coisas para Jesus. Até que uma hora eles já estavam muito cansados, eles decidiram entrar em um barco e ir até o outro lado do rio. Porque até então, eles não haviam descansado direito, não haviam comido ainda, então eles já estavam muito cansados. Então Jesus entrou no barco com seus discípulos e foi. Mas a multidão vendo aquilo, vendo que Jesus já não estava mais ali, correram por terra, crianças. Enquanto eles iam de barco, a multidão estava correndo por terra atrás de Jesus. E quando Jesus chegou lá do outro lado, em terra, o que vocês acham que Jesus viu? Aquela multidão toda, imagine só. A Bíblia conta que tinha 5.000 homens entre a multidão, tirando as mulheres e as crianças, não é mesmo? Então ele estava com um problemão nas mãos. Você acha que só aqueles 5 pãezinhos e aqueles 2 peixinhos seriam suficiente para matar a fome de todas aquelas pessoas? O que vocês acham? Mas, aí que tá a questão. O que vocês acham que Jesus fez? Será que ele reclamou? Será que ele começou a resmungar? Mas, poxa vida, só um cestinho de nada. Poxa, só isso. Ou vocês acham que ele se irou? Ah, não, manda todo mundo embora. Ninguém vai comer aqui hoje. O que vocês acham que Jesus fez? Você acha que ele ficou realmente desse jeito? Que ele falou tudo isso? Não, ele não fez isso. Porque Jesus, ele tinha um coração grato. Então, naquela mesma hora, ele pegou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos e ergueu aos céus e falou assim: graças eu te dou. Ele agradeceu por aquele pouquinho. Mesmo sendo tão pouco, ele escolheu agradecer ao Pai por aquele alimento. Não é mesmo, crianças? Foi isso que ele fez. Jesus, ele tinha um coração grato e ele entendia a importância disso. E foi a partir daí em que tudo começou a fluir. Aquele cestinho começou a multiplicar e multiplicar, e aquele alimento começou a multiplicar e a multiplicar, e eles iam passando entre a multidão. E a Bíblia diz que Jesus pediu para que os discípulos formassem um grupo de 100 pessoas e de 50, não é mesmo? E eles iam passando entre aquela multidão, repartindo pão, dando os peixinhos para que eles pudessem alimentar. E a Bíblia diz que quanto mais eles iam passando pelaquela multidão, mais ia multiplicando aquele alimento. E eles puderam, crianças, alimentar toda aquela multidão. As pessoas elas comiam, elas podiam repetir.
Sabe quando você come aquela comida gostosa que você repete 2, 3 vezes? Que você já não aguenta mais comer, que fica uma pançona assim? Elas puderam ficar fartas. Elas comeram e elas estavam supridas daquele alimento, não é mesmo? E ainda sobrou 12 cestinhas. Ainda sobrou 12 cestinhas com alimento para Jesus e também para os discípulos. Então todos eles puderam se alimentar, não é mesmo? E esse milagre, crianças, e foi o que aconteceu. Jesus multiplicou os pães e os peixes, não é mesmo? Que coisa linda, né? É uma história muito curtinha, mas é um milagre muito incrível, não é mesmo? E vocês sabem qual é o ponto principal dessa historinha que eu trouxe para vocês hoje? Vocês sabem? O segredo desse milagre foi a gratidão que Jesus teve. A gratidão ao Pai, a gratidão por tudo que, por aquele alimento, por não ter deixado faltar, não é mesmo? Claro que foi pouquinho, mas Jesus escolheu ser grato por aquilo. Jesus, ele agradeceu pelo que ele tinha. Não, ele não resmungou, porque muitas vezes a gente faz isso, né, crianças? A gente tem tudo de bom na nossa casinha, com nosso papai e com a nossa mamãe, não nos falta nada, mas a gente não é grato por isso, não é mesmo? A gente não agradece nas orações, a gente não agradece pelo aquilo que a gente tem, não é mesmo? A gente escolhe reclamar por aquilo que a gente quer, que a gente ainda não tem, e esquece de agradecer aquilo que Jesus tem nos abençoado, não é mesmo? Pela nossa casa, pela nossa família, por a gente ter alimentos para comer, não é mesmo? Por não ter, nunca faltar nada. A gente esquece de agradecer, não é mesmo? Então, quando a gente escolhe ter um coraçãozinho grato, a gente já falou sobre gratidão aqui, não é mesmo? Mas hoje eu volto a falar o quanto é importante, não é mesmo? A gente entender sobre a gratidão. Sobre a gente ter na nossa cabecinha o quanto é importante a gente agradecer por tudo que Deus nos dá, não é mesmo? E o centro de tudo isso só houve milagre por causa da gratidão. Se a gente também for grato, não é mesmo? Tudo que a gente vai precisando, ele vai nos suprir, porque ele se preocupa com a gente, não é mesmo? Mas também, crianças, a gente tem aprendido durante os nossos cultinhos sobre a importância de que tudo que a gente plantar, que a gente semear, a gente vai colher de volta, não é mesmo? Então, crianças, é muito importante a gente semear essa sementinha da gratidão, não é mesmo? Para que a gente possa colher coisas boas, para que a gente possa colher bênçãos, não é mesmo? Para nossa vida, para nossa família. Você tem plantado essa sementinha? Você tem sido grato? Como está o seu potinho da gratidão? Vocês lembram? Como está? Então, crianças, assim como Jesus também fez, ele escolheu agradecer por aquele pouco que ele tinha. A gente também deve ser assim. Mas também a gente tem que lembrar o quanto Jesus é suficiente, não é mesmo? O quanto ele tem poder para nos ajudar, para nos suprir, não é mesmo? Porque tudo que a gente precisar, se a gente orar com fé, se a gente ter fé no que ele nos diz, nas promessas dele para nossa vida, vai se cumprir, não é mesmo? Porque é o desejo dele nos abençoar, nos ver bem, nos ver feliz, não é mesmo? Porque ele nos ama. Então, crianças, foi uma história muito curtinha, mas eu tenho certeza que vocês também ficaram tão impactadas como eu com essa história, com esse milagre tão lindo que Jesus fez, não é mesmo? Então, daí de casa, para que a gente possa encerrar, eu peço para que vocês fechem os olhos de vocês, que se coloquem na presença do papai, para que a gente possa orar juntos, pode ser? Deus, em nome de Jesus, Pai, quero agradecer agora, Deus, pela vida de cada criança que está em casa hoje, Deus. Agradeço por esse cultinho, por essa palavra, Senhor. E eu peço que possa frutificar no coraçãozinho de cada criança, Pai, que está em casa, Pai. Que o Senhor possa abençoar a família dela, Deus, a vida de cada uma dessas crianças, Senhor. Que durante essa semana que elas possam ser muito ministradas, Deus, sobre isso, Senhor, e que isso possa frutificar no coraçãozinho delas, Pai. Eu peço para que o Senhor possa
tá abençoando, Senhor, e cuidando deles durante essa semana, Deus. Em nome de Jesus, amém. Crianças, esse foi o nosso cultinho de hoje. E eu espero que vocês tenham sido muito impactados, que vocês tenham aprendido bastante mais sobre Jesus. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo cultinho. Deus abençoe.